Oi, eu sou a Ângela, eu estou à frente do Ministério Reviva. O Reviva significa Resgate de Vidas e Valores. O Reviva atua no CASEF e no Madre Pelletier. E eu estou à frente do Reviva que atua no CASEF. O CASEF é a Casa de Detenção Feminina de todo o estado do Rio Grande do Sul, fica localizado aqui em Porto Alegre. O CASEF, então, recebe meninas de 13 a 18 anos, eventualmente até 21 anos. E um dos direitos de qualquer pessoa que está privada de liberdade é a assistência religiosa. E aí a Reviva entra nesse momento. A gente faz encontros semanais lá, onde a gente faz o evangelismo e a gente vai lá para falar um pouquinho da vida de Jesus e um pouquinho do que aconteceu na nossa vida a partir do momento que Jesus entrou. E aí elas podem escolher ou não participar da atividade religiosa. Cerca de 8 a 15 meninas participam da atividade, que acontece uma vez por semana, às sextas-feiras de manhã. E a gente tem tido momentos muito especiais lá. Quando eu comecei no Reviva, a primeira vez que eu fui lá, eu confesso que eu estava assim, com um pouco de medo, né? Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu tinha medo, inclusive, pela minha própria integridade física, né? Eu não sabia o que vinha pela frente. Quando eu cheguei lá e vi meninas que tinham mais ou menos a mesma idade do meu filho e que estavam lá porque tinham cometido um delito. A grande maioria das meninas não tem uma família funcional, não tem uma família saudável, são expostas ao crime dentro de casa, na porta de casa, à prostituição, ao uso de drogas. Usar drogas é uma coisa tão comum para elas, tão comum, é uma coisa assim que faz parte do dia a dia delas, é cultural isso. E muitas estão lá envolvidas também pelo tráfico de drogas, assim, dando cobertura para os companheiros, para os namorados, maridos. São cenas muito pesadas da gente ver. E quando a gente vai lá toda semana e a gente tem então essa oportunidade de ouvir os pontos altos delas, os pontos baixos, ver quais estão sendo as dificuldades, quais estão sendo as vitórias delas, a gente vê que são meninas, assim, quase crianças. A gente olha as mãos, a gente olha o rosto, assim, umas meninas mesmo, assim, passando por dificuldades tão profundas já. Tem uma das meninas que a gente já teve a oportunidade de trazer a história dela aqui para a nossa igreja. Eu acho que essa história dessa menina é a cena mais forte que eu já experimentei lá, porque essa menina, ela matou o próprio pai para proteger a mãe, mas de certa forma ela foi incentivada pela mãe, porque ela não sofreria as consequências que a mãe sofreria. E quando eu conheci ela, ela estava grávida, essa menina, ela estava dentro da casa, né? Ela é do interior do estado e ela estava ali, então, privada da liberdade por esse ato. E aí a gente começou esse processo de evangelização com ela, começou antes de qualquer coisa a amar, a demonstrar amor, a cuidar, a tentar cuidar mesmo do coração, ver o que elas estão sentindo. E essa menina então começou a se abrir e começou a entender a atitude dela, começou a brotar um sentimento de arrependimento nela e partiu dela de que ela gostaria de fazer algum ato simbólico para fazer um pedido de desculpas para o pai que ela havia matado. Até então, eu tinha a ideia assim, de que as pessoas elas escolhiam o caminho mais fácil de ir para o mundo do crime. E não é uma escolha. As pessoas que estão inseridas nesse contexto, elas não têm escolha. É o caminho que se coloca à disposição delas e é muito difícil de não viver essa realidade. E o nosso maior desafio hoje é mais pessoas para servir, pessoas que enxerguem com amor aquelas meninas, que consigam pensar que elas estão indo lá encontrar meninas que precisam ser amadas e não bandidas. Muitas vezes o que elas estão precisando naquela semana é só um abraço, é só um olhar sem preconceito, é só se identificar, ver que a gente é igual a elas e que elas são igual a nós e que o que nos diferencia é muito pouco, é contexto social talvez, mas as nossas lutas são muito parecidas. Esse é o Reviva, é o Ministério da Igreja Batista de Montserrat, que visa o resgate de vidas e valores e que mostra que vale a pena a gente amar e cuidar dessas meninas.